receber o reverendo Emílio. O reverendo Emílio este ano veio do nosso presbitério, né? Vamos aí abençoar a vida do reverendo Emílio, que está conosco, participando do concílio também. Pastorei na igreja presbiteriana de Santa Rita, de Sapucaí, cidade de Santa Rita, e é uma grande alegria, um prazer ter conosco nessa noite, porque, como nós falamos, nós começamos a comemoração do aniversário com o reverendo Wilton, que foi pastor da igreja, e estamos encerrando com o reverendo Elviro, que de fato foi um dos fundadores do trabalho aqui. Os irmãos viram no boletim a história, ele foi um dos fundadores do trabalho aqui na igreja de África. Nós louvamos a Deus e queremos desde já agradecer a presença do irmão conosco. Agradeço o conselho da igreja presbiteriana de Santa Rita, né, permitir que o irmão estivesse aqui conosco. Que Deus esteja abençoando. Faça a palavra, irmão, e Deus esteja usando aí de uma maneira muito especial nessa noite, trazendo a palavra. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre os amados irmãos, hoje e sempre, e sobre esta amada igreja, na sua caminhada, na sua peregrinação essa que, como igreja organizada, são 15 anos, mas de fato, de reuniões, de encontros, de pregação do Evangelho, da Palavra de Deus aqui nesse lugar, já há mais tempo. Eu estava agora há pouco recordando dos tempos iniciais da pregação do Evangelho aqui nesse bairro. Eu tive o prazer e a bênção de participar daquele tempo, exatamente há 25 anos atrás. Deus permitiu que nós começássemos o nosso ministério pastoral na primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. Naquela época eu tinha 21 anos, era solteiro ainda, cara de criança, mas Deus, que sabe todas as coisas e dirige todas as coisas conforme a sua santa e soberana vontade, nos trouxe para Pouso Alegre e para a primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. E, meus irmãos, Deus abençoou muito a nossa vida naquele tempo, como tem abençoado até hoje, 25 anos depois, e como continuará a abençoar os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. E nós existimos como igreja e vamos continuar até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, somente por causa disso, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é a graça, a bondade de Deus que permitem, depois de 25 anos, podemos estar aqui, glorificando a Deus com os irmãos, trazendo a palavra de Deus, especialmente nessa noite, um privilégio, uma responsabilidade, para esta igreja, que há 25 anos, como igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, não existia aqui de fato, neste lugar, nesse bairro. E da mesma forma, o templo e essa beleza que é o que são as dependências aqui dessa igreja. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Há 25 anos atrás, o conceito da nossa igreja, na época da primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre, uma vez que nós tínhamos aqui várias famílias já residindo nesta parte de cada cidade, resolveu propor a esses irmãos, eram 5 famílias, que nós começássemos aqui de fato uma congregação. E o prefeito da época, Dr. Jair, nos abençoou, permitindo que nós usássemos a escola do bairro, que eu não sei se ainda é o mesmo lugar, não deve ser, né? 25 anos atrás, e deve ser um prédio bonito hoje. Não que aquele prédio daquela época fosse feio, não. Era um prédio próprio para a época, né? Mas de qualquer maneira, nós começamos a nos reunir ali, as famílias, lançamos o desafio para aqueles irmãos, trouxemos gente de fora, como a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo,
que nas férias do ano de 89, julho de 89, organizou aqui um mutirão de evangelização de casa em casa, e esse grupo veio de São Paulo e depois passou para as nossas mãos os endereços daquelas pessoas a quem eles visitaram e que manifestaram interesse de receber a visita da igreja. E meus irmãos, com um tempo abençoado de semeadura, na sede nós reunimos lá 22 irmãos, e as equipes saíram de dois em dois, duas pessoas em cada equipe, e nós íamos visitando essas casas, pregando o Evangelho e depois dando um discipulado, uma instrução bíblica para aqueles que aceitaram a visita da igreja, e foi um tempo maravilhoso. O pastor que nos antecedeu na primeira igreja de Presidente Pouso Alegre foi o reverendo Efraim Santos de Oliveira, e Deus deu sabedoria para ele, com o conselho, comprarem esse terreno aqui. Então, quando nós chegamos, o terreno já estava aqui. E meus irmãos, a semeadura do Evangelho foi feita. Não era um bairro bonito como é hoje, nós não tínhamos essa quantidade de casa, era mais parecido uma grande várzea isso daqui, né? Sem estradas, sem asfalto, algumas ruas obviamente, e não muitas casas como hoje, mas Deus colocou no nosso coração, Deus dirigiu aquela etapa de semeadura aqui do Evangelho, e fomos para a escola e o trabalho prosperou. Me lembro que antes de irmos para a escola, eu e Sandra, minha esposa, que inclusive estava grávida da nossa primeira filha, a Rebeca, que está ali hoje com 23 anos, né? Não, 24. E a Rebeca estava já no ventre da mamãe, mas nós vimos ao domingo à tarde para cá, com violão, e reuníamos algumas crianças aqui, meus irmãos, e eu me lembro do Henrique, né? Pequenininho, mas saía com a gente, e nós fizemos algumas reuniões debaixo da árvore grande, que deve existir até hoje. Fazíamos reunião tudo debaixo da árvore grande, então, que está aí até hoje, não é? E escola bíblica de férias também fizemos, trouxemos moços que estudavam na época do Palavra da Vida, aqui em Atibaia. E meus irmãos, a semeadura foi sendo feita aqui, e foi sendo feita lá em Cuiúna, na época. E depois Deus nos levou para lá, e quando fomos, tínhamos aqui já a congregação organizada, e Deus permitiu que nós lançássemos toda a base dessa construção também naquela época. Que tempo abençoado foi aquele. E como nós não somos saudosistas e ficamos idolatrando o passado, eu quero dizer que tempos abençoados são os de hoje. E que tempos abençoados Deus tem reservado para a sua igreja, para o futuro. A igreja é uma coisa linda, irmãos, porque é de Deus. Todos que se levantaram contra a igreja caíram e pereceram. Não há outra instituição melhor em termos de um lugar para se reunir, para congregar, para buscar a Deus, do que a igreja, do que o templo, um templo onde Cristo é adorado e servido. Não há lugar melhor para nós trazermos nossos filhos, para educarmos os nossos filhos na palavra, ainda que a educação dos nossos filhos, e primeiramente a espiritual, é a responsabilidade nossa, dos pais, não da igreja, mas como a igreja colabora, como a igreja, meus irmãos, é importante na formação espiritual dos nossos filhos. Que bênção ver essas crianças aqui, e eu fiquei emocionado até. Pela terceira vez agora, em ver os netinhos do saudoso presbítero. A igreja, irmãos, é a coisa mais linda que existe. Por causa do Senhor dela, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Salvador, que garantiu
que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e não vão prevalecer. Irmãos, a igreja tem a enfrentar na sua caminhada, e ela vai enfrentar, eu penso, eu creio nisso, de uma maneira muito intensa, e especialmente aqui agora na América Latina, onde ela cresceu muito, mas muita perseguição. O que tem sido reservado para nós aí à frente, irmãos, não é coisa fácil, é tribulação mesmo. E quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais tribulação ainda virá sobre a igreja. Mas, irmãos, não importam as tribulações que vierem, não há lugar melhor para se estar, para se conviver, não há instituição melhor para dela fazer parte do que a igreja, porque está decretada a favor dela todas as vitórias necessárias para todos os tempos de tribulação. É claro que isso vai exigir dela fidelidade. É claro que isso vai exigir firmeza, santidade, unidade, compromisso com Deus, porque ela vai ser pressionada, castigada, afrontada, ridicularizada. Nós não podemos negar essa realidade. O diabo não está, meus irmãos, sem agir, sem executar seus planos engendrados, especialmente contra a igreja, e contra a vida do crente em Jesus Cristo, e contra a família do crente em Jesus Cristo. E as coisas vão caminhando bem para nós, como igreja evangélica, como povo de Deus aqui na América Latina. Mas, meus irmãos, sempre houve perseguição, e essas perseguições irão, de fato, se acentuar. Nós temos que estar preparados para isso. E não podemos negar o nome do nosso Senhor. E não podemos ter vergonha do nome dele. E não podemos deixar de pregar que a única esperança para o homem é reconhecer que é pecador miserável e que precisa da graça de Deus, e que precisa da cruz de Cristo, e que precisa se render diante de Deus em arrependimento de pecados, em convicção de pecados e em fé no sacrifício da cruz. Sou pecador, mas tenho um Salvador, providenciado pela misericórdia e pela graça de Deus. Não há esperança para a sociedade, para o mundo, para a família, para o jovem, para o casal, para os nossos filhos e netos. Não há esperança a não ser no Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que pregar isso, o nosso foco tem que ser Ele. Uma das formas de perseguição e estratégia do inimigo é tirar a igreja do foco. Ele coloca dentro da igreja, apresenta para a igreja constantemente novidades teológicas, doutrinárias, práticas estranhas, um outro evangelho. Nós vivemos esses dias, inclusive, no Brasil, de um evangelho muito estranho, que está ganhando espaço dentro da igreja, um evangelho que é antropocêntrico, que coloca o homem no centro, e não Cristo, não Jesus no centro, de tal maneira que é um evangelho que convida o homem para se beneficiar daquilo que, meus irmãos, não é espiritual, daquilo que é carnal, daquilo que é temporal, daquilo que é material, que vai acabar. Um homem que deve procurar a Deus para ser abençoado financeiramente, para não ter doenças, para conquistar os sonhos aqui, nessa realidade que vai acabar, que vai passar. A nossa pátria é o céu, diz o apóstolo Paulo, novo céu e nova terra. Mas o Evangelho está sendo pregado, está de uma tal maneira nos conduzindo para amar isso daqui, para ficar aqui, né? Porque aqui está bom demais, para querer as vitórias e a solução de todos os problemas aqui. É um evangelho mentiroso, irmãos. E a igreja na sua caminhada vai enfrentando tudo isso. E essa já é a introdução
introdução da mensagem, lemos o texto em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, uma palavra que quer dizer repetição da lei, ou a lei sendo falada, ensinada novamente. Isso quer dizer o livro de Deuteronômio. E Moisés, ele ensina, ele repete a lei novamente ao povo antes da sua morte, o grande líder de Deus, do povo de Deus no passado. E nós temos no capítulo 34 de Deuteronômio a morte deste homem usado tão especialmente por Deus. E nesse texto, Deuteronômio capítulo 34, nós encontramos algumas verdades de Deus para a vida do seu povo, e obviamente individualmente para a vida de cada um que pertence ao seu povo. E nessa noite algumas verdades desse texto para a igreja aqui de Árvore Grande, que completa mais um ano na sua caminhada como igreja do Senhor Jesus Cristo, como testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui nesse bairro, nessa cidade, aqui no nosso país. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhes escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias das campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés limpou sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes, terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Oremos. Senhor, ilumine-nos para compreendermos essa palavra, e que ela produza em nós frutos de santidade, frutos de consagração, frutos, ó Deus, de temor ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, destaco nesse trecho 3 verdades muito interessantes que nós podemos captar aqui nessa hora, perceber por esse texto referente ao povo de Deus na sua caminhada. Nós estamos de caminhada aqui, estamos caminhando aqui, estamos numa carreira. O apóstolo Paulo usa essa linguagem, a carta aos Hebreus também, nós temos essa verdade. E meus irmãos, nós temos que viver muito bem esse tempo aqui, e pela graça de Deus nós podemos viver muito bem esse tempo aqui, nessa realidade imperfeita, nessa realidade onde nós estamos sujeitos a lutas, a tribulações, a tentações, mas nessa realidade onde nós estamos olhando para o Senhor da igreja do Senhor Jesus e temos garantido nele a nossa vitória. Sim, nessa caminhada do povo de Deus, como povo de Deus, que verdades nós tiramos desse texto para nós? Em primeiro lugar, destaco nesse texto a verdade de que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Que verdade extraordinária, meus irmãos! Na caminhada da igreja, na caminhada do povo de Deus, e isso Deus declara a Moisés, ele sempre foi fiel, ele não falhou nunca em nada do que prometeu. E a fidelidade de Deus naquilo que fala, meus irmãos, é tanto para aquilo que é agradável, ou quanto para aquilo que é desagradável. Deus é fiel em prometer bênçãos e dar as bênçãos. Deus é fiel em falar das maldições e cumprir as maldições que Ele também determina
sobre o rebelde, sobre o desobediente, sobre o impuro, sobre aquele que, meus irmãos, não quer compromisso com Ele. E isso é importante destacar, porque a fidelidade de Deus, como está sendo pregada aí pelo novo Evangelho, é a fidelidade de um Deus que só me abençoa, de um Deus que tem casa nova para mim, dinheiro no banco, saúde para dar e vender, e problema e dificuldade nenhuma. Que coisa terrível. A fidelidade de Deus, biblicamente, meus irmãos, é o cumprimento que Deus tem da sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra, tanto para o sentido, como já disse, o sentido abençoador, como também amaldiçoador. Porque Deus é o Deus da bênção, mas Ele também é o Deus da maldição. O que está escrito lá em João capítulo 3, verso 36? Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O Evangelho de hoje não fala da ira de Deus, não fala de que o homem é pecador, não fala de que é o inferno que o aguarda. É um Evangelho muito light, muito soft, muito tranquilo, de um Deus que promete só aquilo que vai trazer para você alegria, paz, prosperidade aqui. É um falso Evangelho, irmãos, não é um outro Evangelho. Mas o fato é que, meus irmãos, a primeira verdade, e Deus revela isso a Moisés, que Ele é fiel para com o seu povo, naquilo que Ele disse ao seu povo, naquilo que Ele falou ao seu povo. Irmãos, que coisa maravilhosa, estamos debaixo desse atributo de Deus, de um Deus fiel, de um Deus que cumpre aquilo que Ele promete a favor do seu povo. E, meus irmãos, Ele diz assim a Moisés, está aí no verso 4, Moisés é levado por Deus até a altura ali do Monte Negro, e ali Deus diz assim a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Oh, Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, vem cá, está aí, eu prometi, está cumprido. Vão entrar agora a terra prometida. Josué, os príncipes e todo o meu povo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Precisamos descansar nessa verdade. Eu falei das perseguições, das tribulações, das lutas que a igreja sempre enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar de uma maneira muito intensa antes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para julgar todas as coisas. É isso que nos aguarda, meus irmãos. Mas nós descansamos nas promessas do Senhor, das promessas como aquelas registradas, por exemplo, em Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, que promessa extraordinária! É ser fiel diante do Senhor, que está garantido a coroa da vida, porque Ele prometeu. Ele é um Deus fiel que cumpre o que promete. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, que promessa extraordinária! No mundo tereis aflições, João 16, 31 a 34, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E aqueles que permanecem nesse que venceu todas as coisas, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,37, é mais do que vencedor. Vai enfrentar morte, vai enfrentar toda sorte de tristeza, de luta, de perseguição do mundo espiritual, de perseguição do mundo natural, a morte, anjos, principados, potestades, mas nada vai separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que promessa extraordinária, irmãos. Por isso, não importa se o inferno se levantar contra a igreja na sua caminhada, contra o seu lar, contra a sua vida, se você permanecer fiel diante do Senhor, na dependência do Senhor, num compromisso de obediência com o Senhor, de vida de santidade diante do Senhor, a promessa de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é fiel. Essa igreja aqui, até a volta de Jesus, ela vai estar celebrando muitos aniversários e glorificando a Deus. Porque Deus é fiel, porque Ele sustenta a igreja, e nós louvamos a Deus por isso. A segunda verdade desse texto
O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ele fala com Moisés dessa maneira, mas nesse texto, a segunda verdade que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é um aviso para nós, para todos nós nessa noite. A segunda verdade é que a desobediência a Deus traz sérios prejuízos para a nossa vida. E sempre vai trazer. Na nossa caminhada como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que lembrar disso. A desobediência ao Senhor sempre vai trazer prejuízo para a nossa vida. Esse negócio de empurrar com a barriga, de tapar o sol com a peneira, de dar um jeitinho aqui, de Deus é amor, Ele entende, no final vai dar tudo certo e tal. Meus irmãos, é um perigo isso. E você vai se amarrando a determinados pecados, e você continua na prática de determinados pecados, talvez, como diz o profeta no passado, ídolos do coração, e talvez ninguém sabe dos seus pecados ocultos, mas Deus não se esconde nada. E todo pecado cometido contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, contra a sua igreja, contra o próximo, traz prejuízo para a nossa vida. Moisés, verso 4 novamente. Moisés, esta é a terra que eu prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Deus é fiel na sua promessa. Mas Moisés, você não vai entrar. Oh, que coisa! Será que Deus não poderia ter perdoado Moisés? Oh, mas será que Deus não poderia ter deixado Moisés ficar uns 10 minutinhos depois do Jordão? Poderia, claro que poderia. Mas, irmãos, a verdade é que todas as vezes que afrontamos a Deus, pecamos contra Deus, obedecemos a Deus, nós vamos colher aquilo que fizemos de errado. Gálatas capítulo 6, verso número 7, o apóstolo escreve: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear vai colher. E onde Moisés pecou contra Deus, afrontou a Deus, ao ponto de Deus falar: Moisés, não tem jeito, você pisou demais na bola, não vai entrar na terra prometida. É só os irmãos voltarem mais atrás na história, e os irmãos vão se lembrar, lá no livro de Êxodo, depois também no livro de Números, os irmãos vão se lembrar daquele momento quando Moisés guiava o povo pelo deserto, em direção à terra prometida. E era um povo de dura serviço, literalmente um povo cujo pescoço não se dobra. É isso literalmente em hebraico, dura serviço, pescoço que não se dobra, cabeça que não se abaixa. Na nossa linguagem popular, carne e pescoço, né? O povinho duro aqui, irmãos, que coisa terrível. E Moisés, meus irmãos, chegou em determinados momentos, que hoje nós estudamos pela escola dominical, essa reação de Moisés, de desejar a própria morte. Senhor, tira minha vida e uma coisa para esse povo, a carga está pesada demais. Esse povo vê os teus milagres, esse povo contempla a manifestação do seu poder todos os dias, porque ao levantar pela manhã de suas camas, quando saem de suas tendas, o maná já caiu, o pão está ali, é só recolher. Esse povo é abençoado constantemente pelo Senhor, além das manifestações mais prodigiosas que esse povo já viu. Mas esse povo só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe chorar, saudoso do Egito. Eu não aguento mais. Moisés estava esgotado, emocionalmente, quem sabe mentalmente até, fisicamente. E meus irmãos, Moisés vai a Deus naquele momento, o povo pressiona muito, o povo está com sede, não tem água por perto, e chora perante Moisés, e clama a Moisés, e aperta Moisés, e Moisés corre para Deus, e desaba diante de Deus, e pede a intervenção de Deus. E Deus fala: Moisés, eu sou contigo, Moisés. Moisés, no momento que realmente você não puder mais, eu dou um jeito, Moisés, fica tranquilo. Moisés, divida a carga, tem outros com você, Moisés. E Deus dá uma série de orientações extraordinárias para Moisés. Grande rocha. E ali você vai falar naquela rocha, para
que daquela rocha brote água, e o povo vai se fartar. Moisés ouve a Deus, como já disse, ele estava num momento difícil, e ele pega sua vara e vai mais à frente e encontra a rocha, e chegando diante da rocha, ele fere a rocha. Parece que Moisés naquele momento descarrega o seu cansaço, o seu estresse, né? A sua frustração, talvez o seu cansaço físico, ou talvez outras coisas mais, eu não sei. E ele bate com toda a força naquela rocha. E Deus tinha que Moisés para a rocha. E Deus, meus irmãos, não pode ser afrontado na sua vontade. Afrontar a Deus sempre vai nos trazer prejuízo. Desobedecer a Deus sempre vai trazer prejuízo. E Deus chama Moisés, você fez com que o meu nome fosse mal falado entre o povo. Você, através dessa atitude, você incentivou o povo a me afrontar, me desobedecer, Moisés. E Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra. Irmãos, a segunda verdade é essa, na caminhada da igreja. Desobedecer a Deus, pecar contra Deus, vai trazer prejuízo para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que se quebranta em convicção, de arrependimento, de choro, de tristeza pelo pecado, e crê no perdão que Deus oferece na cruz de Cristo, vai ser perdoado, vai ser levantado e vai caminhar para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, há uma consequência, sempre vai ficar, uma lembrança sempre vai ficar, que pode servir de alerta, como é a intenção nessa noite dessa mensagem, através dessa verdade que estou destacando, que seja um alerta para nós, irmãos. O marido que não cumpre o seu papel de marido traz prejuízo para a sua vida, para a sua esposa, para os seus filhos, para a igreja. O marido tem que cumprir o seu papel, não pode desobedecer a Deus naquilo que Deus diz, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A esposa tem que ser auxiliadora, fiel, submissa, e submissão não quer dizer posição inferior, nem escravidão, nem qualquer forma de diminuição da mulher. A Bíblia nunca disse isso. Mas se a esposa peca contra Deus e não cumpre o seu papel, o lar dela não pode ser abençoado, não vai ser abençoado, irmãos. Os filhos precisam honrar os pais. É mandamento de Deus. Desobedecer a Deus traz prejuízo para os filhos. Filhos que estão quebrando a cara por aí hoje, meus irmãos, em todas as áreas da sua vida. A causa é única, porque desonraram os seus pais, afrontaram os seus pais, pecaram contra os seus pais, desonraram os seus pais, e isso é uma afronta a Deus. Desobedecer a Deus sempre vai trazer prejuízo. Glória a Deus. É um Deus que perdoa e restaura, mas não anula essa verdade. Moisés, eu sou fiel nas promessas, está aqui a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Outra coisa, irmãos, é para nos ensinar que na nossa caminhada, pecar contra Deus, permanecer no pecado, e não há biblicamente pecadinho nem pecadão. Se você está falhando com Deus em alguma parte da sua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, corrija isso o mais rapidamente. Vá à palavra, ande de conformidade com essa palavra. Você não é perfeito, nem eu sou perfeito, mas ande de conformidade com ela. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Então vamos na palavra. E a palavra vai consertando a nossa vida, porque ela tem poder para santificar. Essa palavra é maravilhosa, o poder dela é extraordinário. Para concluir, irmãos, a terceira verdade desse texto. A primeira, na caminhada do povo de Deus, na caminhada da igreja, Deus é fiel em todas as promessas dele que vão se cumprir na vida da sua igreja, do seu povo, na vida de cada um de nós, irmãos, que o temos como nosso Deus. Em segundo lugar, a desobediência a Deus traz prejuízo. E a terceira verdade, meus irmãos, o fato de que a igreja, na sua caminhada,
na sua caminhada, ela é invencível. Onde está isso no texto? Ah, Moisés morreu. E agora, o que nós vamos fazer? Está perdido. Esse povo aqui vai, cada um, né? As ovelhas desse grande povo, desse grande rebanho, vai ser uma coisa terrível, cada um para um lado. Perdemos Moisés. Perdemos Moisés. Meus irmãos, que coisa maravilhosa a verdade de que Deus vai renovando a liderança da sua igreja e a própria igreja, e ela vai assim caminhando dentro dessa verdade que Jesus colocou, a sua invencibilidade, a sua indestrutibilidade. E Jesus diz, repito, os irmãos já disseram agora há pouco, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Moisés morreu, mas é o povo de Deus, a quem Deus ama, a quem Deus elegeu e chamou para si, e sobre o qual estão as promessas de Deus. Ele mesmo já tinha preparado Josué, ele mesmo já tinha preparado um outro servo. Oh, que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. E o texto exalta esse ministério extraordinário deste homem. O verso número 8 diz que os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Foi um tempo de luto muito intenso. E o próprio texto, do verso 10 ao verso 12, fala da grandeza que foi o ministério de Moisés. E o texto diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, formando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de Israel. Meu Deus, esse povo não vai para frente. Vai sim, é povo de Deus. Ah, pastor, agora a igreja, agora não vai mais. Ah, que Deus é esse então? Que você crê ser o Deus da igreja no seu próprio Deus? Como que não vai? Ah, Moisés tomou, Moisés caiu, Moisés morreu. Esse homem, o poder de Deus estava sobre a vida dele. Olha o que ele fez pelo poder de Deus na vida dele. Não vai ter mais ninguém assim. Oh, irmãos, a terceira verdade é que a igreja na sua caminhada, ela tem a bênção de uma caminhada vitoriosa, indestrutível, invencível, porque ela não é sustentada, ela não é dirigida, ela não é conduzida, ela, meus irmãos, ela não é um projeto de homens, ela é um projeto de Deus aqui na terra. E todos os que se levantaram contra essa igreja pereceram, os impérios caíram, especialmente aqueles que afrontaram a igreja, e toda forma de perseguição científica, filosófica, religiosa, seja de qualquer origem, de qualquer área, se levantar contra a igreja, vai cair por terra, porque Deus vai renovando o seu povo, e renovando a liderança, e trazendo uma liderança também eleita, escolhida, chamada, ungida por Ele, ordenada por Ele. Depois de Moisés, levantou-se um homem abençoado também por Deus. Verso 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Moisés impôs sobre ele as mãos. Olha o que a liderança faz, não é? Em toda a eleição e investidura de presbíteros e de diáconos e de novos pastores. Que coisa maravilhosa, não é assim? E Deus vai renovando a liderança da sua igreja, e Deus vai renovando o seu próprio povo. Simon, quando, depois de 8 anos de pregação do Evangelho no Brasil, e de ter estabelecido as bases da igreja presbiteriana do Brasil, lá, meados do século XIX, ele está numa cama para morrer depois de 8 anos. Aquele tempo, a febre amarela no Brasil matava de uma maneira avassaladora, e principalmente os estrangeiros. E esse missionário querido, pastor presbiteriano, que veio para o Brasil como evangelista, como missionário, como pastor, 8 anos depois do seu brilhante ministério, Deus o recolheu e permitiu uma febre amarela
mais terríveis. E a sua irmã está ali ao lado dele. E a sua irmã tem uma preocupação: meu Deus, o que vai ser da igreja? Tão novinha, 8 anos. O que vai ser dessa igreja nascente? E Simon então olha para ela, porque ela pergunta ao pastor missionário: Simon, o que vai ser da igreja? E ele diz: minha irmã, o Senhor da igreja vai providenciar tudo aquilo que ela precisar. O Senhor da igreja vai levantar novos líderes. O Senhor da igreja vai dar toda a resistência que ela precisa. O Senhor vai continuar conduzindo essa igreja para a glória dele. Que coisa extraordinária é essa promessa de Deus para a igreja, irmãos. Extraordinária essa promessa de Deus para nós. Quando perdemos coisas tão importantes, tão valiosas na nossa vida, permaneça firme no Senhor, que Ele vai renovar, continuar renovando a sua vida, ou vai lhe dar uma renovação especial, e vai lhe dar uma esperança nova. Se de repente você ficou desesperado diante de alguma tragédia que aconteceu, a irmã que perdeu o marido querido, o marido que perdeu a irmã querida, os filhos que perderam os pais que perderam filhos, parece mais trágico ainda, aquele sonho que não se realizou. Deus vai renovar a sua vida pela graça dele. Permaneça fiel a Ele, continue andando nos caminhos dele. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Está lá no Salmo número 30. É assim, irmãos. Moisés morreu e aquele povo chorou, mas Deus já tinha preparado outro homem cheio do espírito dele, chamado Josué, e entraram na terra prometida e conquistaram a terra prometida. E quando o povo estava sentado naquela terra, Josué olha para aquele povo e Josué manifesta o seu compromisso com Deus, dizendo: eu e minha casa serviremos assim. E Deus assim foi renovando. E Deus foi assim. 3 verdades extraordinárias nesse texto, irmãos, para a sua caminhada aqui, nesse curto tempo que você tem aqui, que eu tenho aqui, para a caminhada do povo de Deus, para a caminhada da igreja do Senhor Jesus. Confie e descanse nas promessas de Deus. Ele é fiel. Segundo lugar, esteja atento. Desobedecer a Deus sempre vai trazer prejuízo para a nossa vida. Sempre. Graças a Deus, Ele é Deus perdoador, que em Cristo toda culpa e condenação se dá. Mas não se esqueça dessa verdade. E a terceira verdade: não há insubstituíveis na obra de Deus. Moisés foi, tinha um Josué. A igreja sempre vai ter a bênção de ser renovada na sua liderança. A igreja sempre vai continuar sendo invencível. Nada pode destruir, parar a caminhada do povo de Deus. Nada pode parar de destruir a caminhada da igreja até a Canaã celestial, até o novo céu na terra. Querendo que Deus continue abençoando essa igreja de Almar, as famílias, seus ministérios, esposa, filhos, os presbíteros nessa igreja, as esposas dos presbíteros, os filhos dos presbíteros, os diáconos, esposas, filhos. Deus continue abençoando as irmãs, os irmãos, os jovens dessa igreja, os adolescentes, as crianças dessa igreja. O povo de Deus que se reúne nesse lugar. A promessa da bênção do Senhor está sobre vocês e sobre esta igreja. Vamos andar na santidade aqui. Não vamos ter vergonha de anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E que a igreja caminhe dessa maneira assim. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse. Eu não sei, eu fiz uma consulta aqui ao pastor da igreja, ele já me deu a resposta, mas eu gostaria de saber, de repente tem alguém que ainda não faça parte dessa igreja aqui no nosso meio? De repente tem alguém aqui, porventura, não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como Deus vive verdadeiro que Ele é, que nos convida para vir assim, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Talvez alguém quisesse, a partir de hoje, tomar uma decisão de fazer parte dessa igreja, desse povo que está debaixo das bênçãos do Senhor, da salvação que está só em Cristo. Quem sabe queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E quem sabe queira dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo.
Eu quero fazer parte dessa igreja, desse povo, sobre quem as suas promessas estão. Eu reconheço meu pecado. Você tem que reconhecer o seu pecado. Não há bênção de Deus para o homem sem que o homem reconheça sua miséria, o seu pecado, os seus erros, e sem que creia no perdão que Ele oferece pela cruz que o seu Filho Jesus tomou. Talvez alguém aqui quisesse nessa noite tomar essa decisão. Se você quiser tomar essa decisão, ore comigo nessa hora, por favor. Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra, o convite que tu me fazes, e eu reconheço que sou pecador. Eu preciso da tua graça e do teu perdão e da tua misericórdia na minha vida. E eu creio na morte do teu Filho Jesus. Eu creio que Ele morreu ali pelos meus pecados. E eu creio que Ele pode me dar salvação e tirar de mim toda a culpa, toda a condenação, e me livrar e me libertar da escravidão de pecado, escravidão do maligno, escravidão do mundo. Eu entrego minha vida a ti. Eu quero dar um passo em direção a ti. E eu quero ser teu. E eu quero caminhar contigo. E eu preciso da tua bênção sobre a minha vida nessa noite. Me aceita, me perdoa, me transforma, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Senhor, abençoa esta vida que orou dessa maneira, entregou de uma maneira clara, sincera, com convicção a sua vida a ti, e opera nela pelo teu Espírito, pela tua palavra. Continua abençoando esta igreja para a honra e para a glória do teu nome, toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos, reverendo Eubí, esta palavra abençoadora nas nossas vidas, na vida da igreja.